E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 11. Verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. A leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34, capítulo 6, versículo 1, e depois versículo do mesmo capítulo 6, versículo 11 ao 14. Nós iremos ler aqui, irmãos. É bom que os irmãos acompanhem a leitura, se coloquem de pé. Vamos a ler. Podemos ler todos juntos, né? Já que os irmãos me ajudem aí, vamos ler todos os versículos juntos, fazer um coro aí. 1 Reis 4, 29, nos diz assim: deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Cacol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 6 e 1. E sucedeu que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Amém. Glórias a Deus. Podem permanecer de pé. Quero convidar o presbítero Rubem para fazer esta oração, e logo após nós estaremos já fazendo aí, os jovens estarão fazendo a separação, jovens, adolescentes e juvenis. Estarão formando uma classe só, estarão aí subindo aqui a parte superior, né, do templo, estarão fazendo uma classe única aí dos jovens, adolescentes e juvenis, e os irmãos e irmãs ficarão aqui na parte inferior. Amém? Vai ser para a igreja. Discipulado também vai ter aula hoje, então hoje a gente vai começar o primeiro ciclo, tá, do discipulado. Para os que não se batizaram, para os que já se batizaram, acompanhe, hoje vai estar o professor Eliel dando aula aí para o discipulado. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, meu Pai, bendizemos a Ti, Te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã tão linda e tão maravilhosa qual Tu fizeste para nós. Louvamos a Ti, Senhor, pois Tu és santo e poderoso, Tu estás no céu, vestido de glória e majestade, e por isso nós adoramos o Teu nome, sabendo que Tu és um Deus santo, um Deus perdoador, um Deus que habita no lugar mais alto e inacessível, porém habita também com contrito de coração. E nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu, ó Deus, olhou para nós
e na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo nos ofereceu uma grande salvação. Senhor, que cada um de nós venha atentar para esta salvação, para esta dádiva tão grandiosa, a qual homem nenhum poderia conceder, mas Tu, ó Pai, pelo Teu grande amor nos concedeu. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada filho Teu que aqui está, que Tu possa ajudar os Teus servos, abençoar a cada um, visita a cada um na sua particularidade, cura os enfermos, visita os que estão nos lares também nos acompanhando. Senhor, vai até a casa dos Teus servos, ó Pai. Entra com cura, entra com a providência do céu, nós Te pedimos, ó Pai. E suplicamos a Ti, em nome de Jesus, venha Tu dar vitória ao Teu povo nesta manhã. Senhor, olha para as causas da justiça, as questões familiares. Desinflama, Senhor, todo relacionamento que está inflamado, que está dolorido, que está desfeito. Reata, Senhor, os relacionamentos que foram desfeitos, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado nas casas dos Teus servos, nesta igreja, e onde o Teu povo se reúna, que haja reconciliação, que haja manifestação da Tua presença reconciliadora e curadora, ó Pai. Abençoa os Teus servos que vão ministrar a Tua palavra, orienta a cada um, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito a guiar, a falar nesta manhã para a Tua igreja e não a nossa sabedoria, porque ela nada é, ó Pai. Nós suplicamos o Teu favor, Pai Santo, em nome de Jesus, e Te agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, somos gratos, ao Senhor por podermos estar nesta manhã, mais uma vez, para aprendermos daquilo que o Senhor tem para com cada um de nós. Como já foi dito pelo pastor Ridalber, sobre a questão do reinado de Salomão, Ele foi um dos reis mais próspero, mais abençoado, mais usado, para a expansão do poder, da glória e da graça de Deus. E como nós vemos, como também foi dito pelo pastor, sobre Davi, que ele teve no seu coração o desejo de edificar a casa, o templo para o Senhor, mas não foi possível, em razão da quantidade de guerras, de sangue e dos problemas que Davi teve no curso da sua vida. Mas o Senhor, Ele deu o projeto, O Senhor, Ele deu a planta do palácio, do templo para Davi. Então, é muito interessante quando nós estudamos e nós buscamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós. E nós estaremos vendo nesse trimestre as lições, que vai falar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, só o título já nos dá uma ideia do como estava, como era e como que o povo andava. Essa questão da infidelidade. E nós vamos ver que nos dias de hoje não é muito diferente. As coisas caminham na mesma direção. O Senhor Deus está tratando, o Senhor Deus está falando, Ele está orientando, mas o povo, ele acaba se perdendo por falta de algumas observâncias da palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele nos orienta para que a gente não deixe de observar os mandamentos, os estatutos e as leis dele. Então tudo isso nós temos por orientação, tudo isso o povo de Deus tem por orientação. O povo conhece, o povo sabe dos homens que o Senhor levanta para conduzir a sua igreja, Mas mesmo assim o povo, ele se perde, ele se atrapalha. Então nós vamos ver que as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje nós estamos vendo a ascensão de Salomão e a construção do templo.
Então serão 13 lições e cada uma vai estar tratando de um problema de correção dessa infidelidade do povo de Israel. Então nós vamos ver sobre o reino dividido de Jeroboão e Roboão. Nós vamos ver Acabe e o profeta Elias. Nós vamos ver sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal, o reino de Acasias. Nós vamos ver o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, o ministério de Eliseu. Naamã é curado da lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, o reino do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. Então vejam, são lições que vai tratar desses reinados, de alguns profetas e dos reinados, né, que houveram e dos problemas que cada um desses homens tiveram no cumprimento da palavra do Senhor, na desobediência, na orientação do povo. Então, cada um dessa lição, cada tema dessa lição, ele é muito edificante para nós, para que nós possamos compreender os dias atuais. É muito importante quando nós, como o pastor Ridalber disse, nós não podemos começar na obra do Senhor do aqui e agora. Nós temos que olhar o que foi feito lá atrás, quem fez e como foi feito. As coisas que foram feitas boas, nós continuamos e melhoramos. As coisas que foram feitas que não deram certas, nós aprendemos com elas e nós consertamos ou deixamos de fazer. Então é muito simples a gente chegar num lugar, tá tudo organizado e começar, até mesmo muitos fazem, é criticar, né? Ao invés de olhar qual foi a circunstância, quais foram os problemas que tiveram, quais foram as dificuldades, e isto nós vamos ver nesse trimestre sobre esses grandes homens que Deus levantou, que cometeram alguns erros. E a condição nossa, irmãos, é de homens, nós somos passivos de erros. Nós estamos, buscando a perfeição. Nós estamos buscando, mas nós não iremos encontrá-la. Porque quando se tornarmos perfeitos, nós seremos levados para a glória. Porque o único perfeito que teve entre nós foi o Senhor Jesus. Então nós estamos buscando. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo é buscando acertar, melhorar aquilo que foi feito. Mas a gente acaba cometendo alguns deslizes, criticando, mas sem o conhecimento da real história, do como foi, do que aconteceu, quais foram as circunstâncias, o porquê. Então esta lição, elas estarão nos livros de 1º e 2º Reis, e elas contam a história dos povos de Israel e do reinado de Salomão até o cativeiro babilônico. Então, antes de nós falarmos um pouco aí do autor da nossa revista, das nossas lições, nós vamos, irmãos, quando a gente trata de Davi, quando a gente começa a falar dos reis, nós temos que lembrar que antes de começar o período do reinado, o povo era orientado pelos juízes, pelos profetas. Só que o povo tem ao redor as nações que eram orientadas por reis. E aí o povo não quer mais saber dos juízes. E aí nós vamos ver que o povo se levanta contra Jeremias, por causa... Não, Jeremias não, desculpa, me falhou. Eu vou trazer a memória, mas calma aí.
o povo se levanta contra o juiz, e aí eles não querem mais, e aí eles pedem um rei para o Senhor. Samuel, obrigado, pastor. O povo se levanta contra Samuel por causa dos problemas dos filhos que estavam fazendo coisas erradas, e o povo não quer mais os juízes, não quer mais o profeta como um orientador deles, porque as nações ao redor de Israel tinham seus reis, e aí o povo vê que aquele regime de governo parecia ser bom, e aí eles pedem. Samuel se entristece, pensa que eles estão entristecidos com ele, mas Deus fala com Samuel e fala: não é você, o problema deles é comigo. E aí Deus permite que é levantado um rei. E aí nós vamos ver que foi Saul. Depois temos toda a dinâmica, o problema que ele teve, se ensoberbece e perde o seu reinado, né? E Deus se agrada de Davi e levanta Davi como o rei do coração dele, porque Davi é ungido rei, jovem, tem todas as suas experiências de batalha, de lutas, que aí nós vamos ver que ele vence o gigante Golias, e Davi começa a se destacar no meio da sociedade. Então, quando nós falamos, né, de pessoas que são levantadas por Deus, elas não são levantadas por Deus de uma forma do nada. Deus pode fazer isso? Pode, mas as pessoas também são levantadas, são reconhecidas por Deus perante os olhos do povo. O que o povo está vendo? Como que o povo está olhando, né? E Deus, ele vai aperfeiçoando, e foi o que aconteceu com Davi. Durante o reinado de Davi, nós vamos ver que ele comete alguns erros. Ele comete um duplo pecado, que foi o homicídio e o adultério. E em razão disso, Davi se arrepende, mas a consequência desse pecado é a espada sobre a casa de Davi. Então Deus, ele vê o coração de Davi, Davi reconhece que pecou, que errou, Deus o perdoa, mas, né, durante o seu arrependimento, Deus o perdoa, mas a espada fica sobre a casa de Davi. E nós vamos ver que durante o reinado de Davi há alguns conflitos familiares. Então o seu filho Abinom, que é o mais velho, né, que é o primogênito, ele violenta fisicamente a sua irmã, né, ele tem uma relação sexual com a sua irmã Tamar, e o seu irmão Absalão o mata por ter este problema com a sua irmã. Tamar era irmã de uma outra esposa de Abinom, mas ela era irmã sanguínea de Absalão. Absalão vê isso, Davi não interfere nesta questão, Davi ele fica meio que alheio, e Absalão mata o seu irmão primogênito. Então vejam, a espada na casa de Davi, a morte já uma violência, logo em seguida a morte de um dos filhos, e nós vamos ver que com essa situação, Absalão matando o seu irmão, ele foge, ele passa um período fora do reino, porém depois ele volta, mas ele não é bem-vindo pelo pai. Davi não o recebe, mas filho é o herdeiro, é o mais velho, e ele volta para o reino. Davi fica doente, Davi tem alguns problemas, Absalão ele vai tomar o reino de Davi. Ele se levanta, né, ele se revolta e ele vai destronar o pai. Só que um general do rei, Joabe, ele mata Absalão, e aí nós vamos ter
Esse que levanta contra o próprio pai para tomar o reino, é morto pelo seu general, e aí nós temos o reino novamente, né, semi-organizado. Davi está no poder novamente, porém Davi fica doente. Com essa doença de Davi, o seu segundo filho, né, ele tem no coração o desejo de empossar Salomão, mas Adonias era o filho sucessor. E com a morte de Absalão, com a doença de Davi, Adonias se proclama rei. Ele se declara rei. Meu pai está doente, está impossibilitado, agora eu serei o rei. Só que Betsaba e o profeta Natã, eles veem essa trama, vai até Davi doente, Davi chama o sacerdote, me fugiu o nome do sacerdote, Zadok, chama o sacerdote Zadok e unge Salomão. Então vejam, a trama, a espada, as mortes, os problemas acontecendo na casa de Davi. Com isso, Adonias, com uma parte do reinado, Salomão é ungido, Davi se levanta da sua doença, reúne o povo, chama o povo, é ungido Salomão e o povo escolhe seguir Salomão. Então, nessa reunião que Davi está doente, irmãos, vejam a providência divina. Davi está doente, está acamado, diante dessa situação, ele se levanta, ele reúne o povo, todos os principais do seu reino ali, e unge Salomão, e Salomão, ele toma uma parte do povo para si, a maioria vai, segue Salomão, e aí o povo, né, despreza Adonias, ele fica fragilizado, e ele não tem o poder de rei. Dentro dessa revolta, Adonias se arrepende, pede perdão, se arrepende e ele fica junto da família. O sacerdote e o general, né, que apoiaram Adonias, depois, mais à frente, Salomão os pune com a morte. Então, um deles, Salomão não mata porque havia um acordo, um pedido do pai. Ele deixa ele preso na cidade, fica como uma prisão domiciliar, e ele não pode sair, porém ele sai. Depois de um determinado tempo, um dos seus escravos foge, ele vai buscar o escravo, e aí Salomão o executa por não ter obedecido uma ordem. Então vejam, a espada sobre a casa de Davi, e aí Salomão começa a reinar, né? Aí o reinado de Salomão propriamente ele vai tomando aí as proporções da qual nós iremos ver nesta lição. Então, para nós entendermos por que Salomão, como que aconteceu, por que se deu toda essa história, né, todo esse enredo, nós temos que olhar um pouco mais atrás. Aparentemente, Salomão nasceu num berço de ouro, já tudo pronto. Mas vejam as dificuldades que ele teve, as necessidades de uma interferência de Deus para que ele pudesse, de fato, assumir o reino. Né? Porque que ele pudesse, de fato, assumir. Então, nós vamos ver que no comentarista desta lição, que se trata do pastor Clayton Pomerining, doutor e mestre em teologia. Irmãos, nós tivemos, né, algumas especulações sobre a posição desse pastor antes da publicação, antes do início dessa aula. Irmãos, são especulações, foram problemas que não foram de fato claros. O pastor, ele é crente, ele é pentecostal, ele é assembleiano, é homem de Deus, tá? Então,
aquelas dúvidas que foram levantadas, elas já foram, né, tratadas, e ele é um homem de Deus, orientado pelo Senhor, para que nós possamos estar estudando e compartilhando o conhecimento dele com a igreja, tá? Então, não vamos dar, né, muita ênfase para essa questão. Então, em relação à revista, ao início desse reinado de Salomão, nós temos, né, assim, um breve comentário, e agora nós vamos entrar na lição propriamente dita. Então, nós vamos ver que na introdução aí, que Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo e cheio de glória e poder. Então, tudo isto foi permissão de Deus. Volta para mim, por favor, Tiago, os dois anteriores. Tudo isso foi por permissão de Deus. Então, Salomão, ele, entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então vejam onde que as coisas começam a tomar uma outra direção, uma outra dimensão no reinado de Salomão. Tudo que ele estava fazendo, tudo que foi orientado pelo pai, né, ele não foi fazendo por autoconhecimento, por vontade própria, mas ele tinha esse conhecimento, essa sabedoria de que algo dele, ele foi preparado por isso, pelo pai. Então ele foi capacitado, ele foi orientado, foi formado pelo pai para que seguisse o seu legado, né? Irmãos, hoje nós não temos mais isso, né? Mas ainda existe em alguns lugares essa questão de sucessão, né? O pai é pastor da igreja, e aí ele tem um filho, ele vai educar o filho para que o filho continue sendo o pastor da igreja. Hoje temos, né, meio que nas entrelinhas aí, meio que camuflado isso, né? Meio que nos bastidores. Mas no passado, isso era fato. Na questão de rei, o pai tinha que formar um filho para ser o seu herdeiro. Então, a necessidade dele era ter um filho homem para ser o seu sucessor. E nós vamos ver que Salomão, ele era o desejo, né, de Deus, mas antes, né, ele era o desejo do seu pai, mas antes disso, tiveram os demais, os outros três, que tiveram essas dificuldades, tiveram esses problemas. Então, houve, irmãos, nesse enredo todo da história, também uma intervenção divina. Porque para que ele fosse rei, teria que os 3 primeiros irmãos assumissem o trono, morresse, depois o outro, depois o outro e depois o outro, aí ele seria. Então tudo se dá num contexto histórico, né, diante de uma dinâmica familiar permitida por Deus, porém conturbada. Porém conturbada. Se Davi não tivesse, né, cometido alguns erros no seu passado, poderia ser que a história fosse outra. Mas, diante desta falha humana, houve a intervenção de Deus, e Deus corrige, né, de uma forma que causou muita dor para muitas pessoas, que até hoje ainda traz essas dúvidas, essas polêmicas, mas houve a intervenção do Senhor para que houvesse o acerto, né, para que houvesse que os carros voltassem para o trilho, né? Então precisou de uma intervenção de Deus para que as coisas voltassem no seu curso normal. Então nós vamos ver que o que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. Então tudo aquilo que nós pedimos para o Senhor, ele tem que ter um reflexo
na nossa vida e para aqueles que nos sucedem, que vão ser os nossos sucessores. Então, quando nós pedimos para o Senhor, nós temos que saber pedir, para que não seja, um pedido momentâneo para aquele instante, mas que seja para a vida futura. E nós vamos ver aí, irmãos, dos objetivos da nossa lição. Então, o objetivo geral é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Então, nós temos que ter essa compreensão de que nós temos que permanecer em comunhão com Deus. E os objetivos específicos: evidenciar as virtudes de Salomão. Irmãos, nós não estamos aqui colocando Salomão numa balança, para ver que errou, que fez, que não fez. Nós estamos vendo a história, nós estamos compreendendo, mas nós temos que deixar claro que ele foi um homem virtuoso, ele foi um homem usado por Deus, e isso nós não podemos tirar dele. E destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida, para a gente entender que quando Deus nos chama, não é porque Ele nos coloca que a gente vai se sobressair em relação aos outros. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor, mas nós somos servos, e servos não tem maior e menor, servos são todos iguais. Então, quando nos colocamos na condição de servo, ninguém é maior do que ninguém. Então, são todos iguais, estão todos para fazer a mesma obra, o mesmo trabalho, E apontar os feitos de Salomão. Então, as coisas boas que ele fez, as grandezas, as maravilhas que foi realizado por ele através do Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, o tópico nosso aí é a sabedoria de Salomão. Então, Salomão, ele, ao ser inquirido por Deus, ao ser questionado por Deus, quanto a qualquer pedido que lhe quisesse fazer, o grande rei escolheu a sabedoria. Então, irmãos, quando Salomão, ele tem os seus momentos de particularidade com o Senhor, ele pede sabedoria. Irmãos, na condição de homens hoje, se qualquer um de nós aqui tivéssemos um encontro com Deus e Deus falasse para nós, o que você precisa agora? Pede que eu vou te dar. Irmãos, se nós olharmos para o nosso interior, muitos de nós vamos pedir coisas que seja de uso pessoal. Ela não vai ser, a não ser que nós estejamos sendo preparados para isso. Irmãos, Deus vai vir aqui amanhã, hoje à noite, Deus vai estar aqui conosco no culto, e Ele vai realizar o pedido de cada um de vocês aqui. Pensem nele, no pedido, e aí à noite, quando o Senhor estiver aqui, vocês vão pedir. Aí é mais fácil, porque daí a gente vai para casa, discute, pensa, faz os planejamentos, olha as circunstâncias. Mas, nesse instante, Deus perguntando para a gente, o que você quer? Agora, peça que eu vou te dar. Nós vamos pensar em saúde, em bens materiais, em coisas que é da natureza humana. Salomão, não sei se era porque ele já tinha todas essas coisas, mas ele pede sabedoria. Então ele já vem de uma formação, ele já tem uma orientação entre os sacerdotes, entre os sábios do reino. Então ele teve um diferencial aí no seu pedido para o Senhor. Mas é interessante que antes desse pedido que ele tem com Deus, o pai dele, Davi, coloca ele numa situação delicada. Olha, seja homem, não haja como moleque, seja homem. Então, para que um homem tenha umas orientações dessa do pai e depois ele tem a intervenção de Deus oferecendo para ele algo, ele tem que ser sábio, ele já tem que ter uma natureza
de sabedoria para pedir aquilo que é sensato. Então Salomão, ele não pensou nele, ele pensou na obra do Senhor. Então, quando nós nos colocamos para fazer algo na casa do Senhor, nós não podemos pensar em status, em poder, em imagem. Nós temos que pensar no povo do Senhor, na obra do Senhor, naqueles que estão na casa do Senhor. E quando nós fazemos assim, agrada ao Senhor, e aí as demais coisas o Senhor vai ver que há humildade, e aí o Senhor vai acrescentar o conhecimento, a sabedoria, a riqueza, tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele está vendo que nós não estamos fazendo para nós, nós estamos fazendo para Ele. E todos aqueles que se dispuseram a servir, a fazer as coisas do Senhor, nós não vemos reclamarem, nós não vemos questionarem, nós não vemos dificuldades. Nós vemos que existem os problemas, mas eles passam tranquilamente, porque está fazendo aquilo que o Senhor determinou. Então o Salomão diz, né, o teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo. Então, esse é uma leitura que, quando nós estamos para fazer algo para o Senhor, né, nós não temos que pedir para a nossa exaltação, para o nosso crescimento, para a nossa glória, porque a glória de Deus, Ele não divide, Ele não compactua com ninguém. A glória de Deus é de Deus. Então, o que nós temos que fazer é para o Senhor. E o Senhor hoje é representado, né, pela igreja, que somos nós. Cada um de nós somos uma parte do corpo de Cristo, né? Uma parte do corpo do Senhor. E aí é esse corpo que nós temos que cuidar e tratar com amor. Próximo. Então nós estamos vendo, irmãos, que ao pedir a sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa. Irmãos, é muito simples quando alguém fala assim, irmão, você vai ser pastor. Oh, legal. Mas ele não tem ideia do que é ser pastor. Ele não faz, ele não compreende, ele não entende o que é, quais são as responsabilidades, qual é o cenário, quais são as dificuldades que ele vai encontrar. E quando ele se depara com isso, ele fica numa situação difícil, ele não sabe como sair. E Salomão, ele, pela sua questão de humildade, ele se fala para o Senhor, sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Então, quando nós somos chamados para um determinado trabalho, para um determinado ministério na casa do Senhor, nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus, nós necessitamos da graça de Deus. Eu já estou preparado, eu já estou pronto, agora tudo comigo. Não, irmãos, nós nunca estamos preparados se não for pela graça do Senhor. Se o Senhor não nos capacitar, se o Senhor não nos agraciar, nós não iremos conseguir, nós não iremos atingir nenhum desses objetivos. Salomão, ele se coloca dentro dessa questão. Ele se vê a tamanha responsabilidade que era cuidar do povo. Irmãos, quando nós falamos de cuidar, às vezes a gente olha aqui, é simples, mas existem questões que são aqueles que estão necessitados de necessidades financeiras, necessidades familiares. Há problemas na ordem administrativa das pessoas que estão ao seu redor. Então, irmãos, é muito complexo. Salomão, ele olhou, ele contemplou tudo isso, os escravos, a construção, as guerras,
os problemas que ele tinha que gerir ali, que ele tinha que administrar. Então, quando nós paramos e olhamos para tudo aquilo que vai ter que ser feito para não envergonhar, para não ser humilhado, é um momento de temor. Então, quando nós somos chamados, a gente tem que ter a convicção de que o que estamos fazendo é para o Senhor e o Senhor está aprovando, que o Senhor está no negócio. Não é porque nós somos, é porque o Senhor se faz presente, o Senhor está à frente de todas as coisas, daquilo que nós almejamos. E nós vamos ver que o apóstolo Tiago, ele asseverou que se alguém não tem sabedoria, é para que peça a Deus, que Ele vai dar a todos. Então, quando nós não temos sabedoria, nós temos que pedir para o Senhor. E, às vezes, ao invés de pedir ao Senhor, o que muitas das vezes nós fazemos? Vou ler uma literatura sobre administração. Vou ler uma literatura sobre liderança. Vou ler uma literatura sobre... Irmãos, primeiro, pedir ao Senhor. Que o Senhor, Ele vai dar. Ele vai dar. Sendo para a obra dEle, sendo da vontade dEle, sendo para a honra e glória dEle, Ele vai nos dar. E eu creio aqui, entre nós, que todos nós estamos aqui, passando pelos dias difíceis que estamos passando, mas orientado pelo Senhor e tomando as decisões sábias, porque temos pedido ao Senhor. Os momentos são difíceis, tem hora que, olhando assim, numa linguagem popular, dá vontade de enfiar o pé na jaca, mas nós não podemos fazer isso, porque somos orientados por Deus. O Espírito Santo se faz presente na nossa vida, Ele nos consola, Ele nos conforta e Ele nos orienta. Então é por isso que temos esse privilégio e temos tido essa disposição para estarmos na casa do Senhor, para ouvir as suas orientações. Aqui o Senhor está nos dando sabedoria, através de um louvor, através de um abraço, através de uma palavra. O Senhor sempre está nos orientando, mas para isso temos que estar na casa dEle, ouvindo a voz dEle, a orientação dEle. Mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então Tiago está falando sobre essas questões, de que, olha, se temos isso não provém de Deus, isso é da terra, isso já não é mais problema de Deus, é problema seu, problema daqui, das nossas relações humanas, é problema do inimigo da nossa alma, não é de Deus. Então a sabedoria de Deus, ela é perfeita, ela é para trazer solução, e não para trazer contendas, não é para trazer problemas, é solução. Próximo. E também ele destaca as características da sabedoria que vem do alto. Então, que são? A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. A sabedoria de Deus, ela é incontestável, ela é pura. Ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, Deus ele não faz acepção das pessoas. Deus ele não separa quem é mais e quem é menos. Todos são iguais. A justiça dele e a sabedoria que Deus nos concede é para que a gente haja dessa forma, com imparcialidade. Às vezes, irmãos, é difícil. Vamos nos colocar na condição de pais. Está o seu filho, não num erro absurdo, mas em determinadas coisas que
você que vai ter essa responsabilidade de ponderar, não sendo algo extremamente grave, irmãos, mas é um erro. Nós vamos pender, nós vamos acabar, porque é a nossa natureza humana. O Senhor Deus, Ele não age dessa forma. É a justiça dele, né? a sabedoria dele, a intervenção dele, ela é imparcial. Próximo. E nós vamos ver aí, né, nesse primeiro tópico, né, a síntese, que a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. Então, tudo que nós fizermos, né, orientados debaixo da graça, da misericórdia, da sabedoria do Senhor, nós seremos abençoados. E nós podemos dar testemunho disso, porque até aqui o Senhor tem nos confortado, tem nos ajudado, tem nos abençoado. Como eu disse anteriormente, momentos difíceis, tempos difíceis, mas nós estamos caminhando e nós estamos sendo abençoados. Com trabalho, com saúde, com os nossos mantimentos, com a nossa família, na comunhão, na igreja. Irmãos, é difícil, muitos não gostam, muitos não pagam para pensar, mas se nós pararmos e olharmos quantas bênçãos o Senhor nos tem concedido até aqui, porque nós estamos buscando andar na presença dEle, estamos buscando fazer aquilo que é reto e agradável aos olhos dEle. Então, que nós possamos continuar, né, até o fim. Até o fim. Próximo. E agora nós vamos estar vendo a consolidação do poder de Salomão, né? Então, a glória do reino de Salomão. Então, o reino de Salomão, ele não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Então, irmãos, não foi só terras, áreas geográficas que o reino de Salomão cresceu. Um exemplo para a gente compreender, né? As nossas igrejas, Assembleias de Deus, se expandiram para todo o Brasil, para os outros países, mas não é só em crescimentos de templos, de pastores, mas em paz e justiça e pregação da palavra do Senhor. Então, por isso a igreja cresceu, a igreja cresce. Então, quando nós falamos do reino de Salomão, foi nesse aspecto. Ele não só cresceu no aspecto físico, geográfico, de conquistas de reinos, mas de paz e justiça. Quando nós falamos de justiça de Salomão, nós vamos lembrar que houve um episódio em que duas mães, ao ter seus filhos, né, naquele mesmo período, uma delas dorme sobre o filho morre, ela troca o filho com a outra, e há aquela demanda entre elas sobre de quem é o filho. O filho é meu, o filho é seu, vamos levar para o rei. Aí chegou Salomão, diante da sua sabedoria, da sua capacidade, ele olha para a circunstância e toma uma decisão aparentemente horrenda, né? Vamos cortar o menino no meio e cada uma fica com a sua parte e está tudo resolvido. Então vejam, irmãos, olha a falta de compreensão da mulher tola, né? Se cortar a criança ao meio, vai matá-la. Ou seja, as duas crianças estão mortas. E aí, ao tomar essa decisão, a mãe, ela recusa que faça isso. E aí Salomão compreende que ela era a mãe, a verdadeira mãe da criança. Então vejam, justiça feita com sabedoria. Então, quando nós falamos da justiça de Deus, nós queremos que tudo venha, né, já pronto de Deus para nós. Mas nós temos que, às vezes, tomar algumas decisões que aparentemente absurda,
para que haja uma intervenção de Deus e compreensão das pessoas para entender que aquilo foi uma ação sábia, foi justa. Então Salomão, ele toma essa decisão e as pessoas ficam todas perplexas, né, com aquela tomada de decisão sábia para aquele momento tão delicado. E nós vamos ver que o povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Irmãos, meio que trazendo para os dias de hoje, diante de tantos problemas, nós temos tido esse privilégio de estarmos festejando, não com aquela abundância de quantidade de pessoas, mas nós temos tido festas na nossa família, festa entre, né, os amigos. Nós estamos festejando a vida, que é aqueles que se recuperaram desse momento difícil da doença. Nós estamos festejando o nascimento de uma criança, às vezes com muita tristeza no coração. Nós também estamos festejando aqueles que foram recolhidos, porque nós sabemos que foi para a glória. Então vejam, o povo de Deus, por toda a circunstância, por todas as dificuldades, e é isto que o Senhor quer para com a sua igreja, que ela esteja sempre estar, né, em boas condições e festejar a vida, a paz, a harmonia, a presença de Deus em nosso meio. E todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e esperança. Então, nós estamos aqui, né, com essa, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Então, nós estamos sendo orientados pelo Espírito Santo, através da vida dos que o Senhor os levantou, que hoje é o pastor Ezequias, pastor Ridalber, o ministério de obreiros que os auxilia. Então vejam, a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Então isto, irmãos, é motivo de nós estarmos festejando, é motivo de nós estarmos alegres. E infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda, quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Então nós vemos, né, nós vimos aí, e nós conhecemos na história tantos outros homens que tiveram esses problemas. Nós vamos ver, antes de Salomão, que Sansão, ele era um escolhido de Deus, mas no decorrer da vida ele tem alguns problemas, e aí o seu último pedido para que, né, diante da morte, diante daquela situação difícil, é que o Senhor pudesse conceder-lhe novamente o seu espírito. E Deus reconhece que que Sansão está se humilhando e Deus o concede. Então vejam quantas coisas nós vemos aí. Muitos homens deixam de temer a Deus no período da história humana, nos dias nossos. Quantos de nós não olhamos aí, nós não vemos que cometeram alguns erros, cometeram alguns deslizes, porque se ensoberbeceram, deixaram com que não fossem usados por Deus, mas estavam querendo usar a Deus. E aí Deus permite, Deus dá um tempo, Deus orienta, Deus corrige, Deus dá algumas indicações de que aquele caminho não é o dele, mas o homem, pela sua ignorância, pela sua cegueira espiritual, ele incorre no erro e aí ele entra por esses caminhos e se atrapalha. Então os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. Irmãos, os erros que Salomão cometeu, os seus desvios, não vieram assim de forma imediata, foi aos poucos. E é o que acontece com cada um de nós se nós não estivermos vigiando.
E dentro dessa necessidade, irmãos, é que muitos não gostam disso porque acham que nós estamos fazendo meio que a necessidade de estarmos na casa do Senhor, entre irmãos, na oração, nos cultos, para aprendermos do Senhor. Essa é a necessidade da igreja, para que a gente não venha achando que ali é a mesma coisa do que aqui. Estar em casa, embaixo das cobertas, ouvindo a palavra do Senhor, é a mesma coisa que estar aqui na igreja? Então vejam, não é a mesma coisa. A palavra que está ouvindo é a mesma, mas não é a mesma coisa. Por quê? Para você, para nós estarmos aqui, já houve um leve sacrifício. Acordar cedo, sair debaixo do quentinho das cobertas, colocar pegar a friagem. Então vejam, já esse é o diferencial mais simples que a gente consegue perceber, que não é a mesma coisa. Então, a necessidade de nós estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, é essa coisa de nós podermos olhar um nos olhos do outro e ver, igual olhando aqui para a irmã Alessandra, eu percebo, ela percebe em mim o que eu estou falando, que não é de mim, ou que seja, mas há um sentimento nisso. E eu vejo nos olhos dela, na expressão dela, de que de fato, ali embaixo da coberta estava quente. Agora aqui está friozinho, mas aqui está melhor. Eu creio que aqui está melhor, não está, irmã? Então veja, irmãos, é isto. É aos poucos. Esse pouco, irmãos, não é imediato, é de forma gradativa. E à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Tá? Então veja, irmãos, algumas coisas que Salomão fez, os dias difíceis que nós estamos vivendo hoje, algumas pessoas estão fazendo. Então, não são acordos políticos, mas são acordos pessoais, em casa. São acordos que, se eu fizer isso, eu vou deixar gravando, tá na live aí, posso assistir mais tarde, a hora que o sol sair. Posso primeiro fazer isso, depois eu assisto. Então vejam, acordos, coisas pequenas que vão acontecendo, e aí essas coisas vão deteriorar os nossos valores espirituais. Nós vamos ver também que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Então vejam quantas foram, irmãos: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E estas se reuniu Salomão com amor. A estas se reuniu Salomão com amor. Então veja, Salomão, ele descumpriu um mandamento, uma orientação de Deus, quando ele vai tirar o povo do cativeiro, vai tirar o povo da escravidão. Ele trata com o povo e fala: olha, não vão fazer isso. Se vocês estão indo para um lugar, para uma terra, lá tem muita coisa lá, boa, mas também tem coisas ruins. Das coisas ruins, apartai-vos delas. Entre elas são as mulheres, porque eles adoram outros deuses. Não façam isso. Então Salomão, olhando com os olhos da política, da boa vizinhança, é a política da boa vizinhança, Ele é meu amigo, eu vou resolver isso, nós vamos fazer isso, e quando vê, está todo atrapalhado, todo enrolado. Política da boa vizinhança, irmãos, na casa do Senhor, na obra do Senhor, não funciona. Política da boa vizinhança na obra do Senhor não funciona.
O que funciona é a palavra de Deus, é a orientação do Senhor. Esta não dá erro, essa não dá problema. E Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Isso não aconteceu no início do seu reinado. Então, nós vamos ver que no início do reinado de Salomão, tudo era meio que perfeito, porque ele estava fazendo segundo a vontade de Deus, segundo o que o seu pai havia orientado. Porém, o tempo vai passando, nós vamos nos tornando autoconfiantes, seguros, né? Eu não lembro recentemente com quem estava falando sobre acidente, com meu cunhado, que nós estávamos falando sobre acidente de trânsito. Normalmente acontece porque nós sentimos a confiança, a segurança de que vai dar, vai passar. Eu não sei se os irmãos já tiveram naquela situação entre o farol tá amarelo, tá do vermelho para o amarelo. Ficou amarelo, o que a gente tem que fazer? Parar, né? Mas vai dar, vai dar. Confiança. E muitas das vezes não dá. Salomão, o tempo foi passando e ele foi vendo que as coisas foram indo e ele se atrapalhou. Então, isto acontece na nossa vida nos dias de hoje. Você pega aquela pessoa que está dirigindo há pouco tempo, o farol nem ficou vermelho ainda, né? Nem ficou verde, tá no verde, mas ele está olhando a distância que está verde, ele não acelera para passar no verde e não reduz para esperar o vermelho. Ele vai com aquele... Quando está bem próximo, eu acho que vai ficar amarelo. Ele já vai parando porque acha que vai ficar amarelo. Isso é temor, é confiança, é segurança. Aí, não, já passou um tempo. Ah, não, está verde. Está quase 1 quilômetro longe do farol, está vendo que ele está verde e ele vem acelerando ao invés de diminuir a aceleração, né? E quando chega, ainda uns 200, 300 metros, amarelou, vai dar e não dá. Então, essa é a confiança que nós não podemos ter quando nos colocamos para fazer a obra do Senhor. Eu estou aqui, eu sou há muito tempo, e isso não vai dar certo, irmãos. A segurança tem que ser como nós começamos, o primeiro amor. O primeiro amor não pode esfriar, ele não pode acabar, ele tem que ser como, né, na relação conjugal, né? Todos os dias, um novo dia, a minha linda, o meu lindo, a minha esposa querida, o meu esposo amado, nada de meu velho, irmão, não, todo dia é um novo dia de bênção, de graça, de comunhão, de amor, de namoro. É isto que o Senhor, Ele nos orienta para que nós tenhamos com a igreja dele. Que todo dia é um dia de cuidarmos um dos outros com amor. Faz tempo, o irmão Alexandre aqui, vejo todo dia. Não, irmão Alexandre, a paz do Senhor, o senhor está bem, como é que está a família? É amor, é tudo como era desde o início. É isso que nós temos que fazer para que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela prospere, não só na nossa vida, mas na vida de todos quantos estiverem ao nosso redor. E nós vamos ver também que essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então, coisas pequenas vão trazer problemas enormes. É mais ou menos aquilo, né? Por onde passa um boi, vai passar uma boiada. Tem gente que não acredita nisso. É como o pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Então não tem de mais e menos, mais grave e menos grave. Tudo é erro, erro é erro. Então esse é o cuidado que Salomão não teve e que o Senhor foi ficando, né, deixado de lado por Salomão, por esta, mesmo ele tendo a sabedoria que tinha. Próximo.
E a síntese, né, desse tópico que nós vemos são, devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Então, essas concessões que nós fazemos, é só uma olhada, é só um real, é só um cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque essas concessões é que vão fazer com que as coisas vão ganhando proporções maiores. Nós temos que entender, irmãos, que onde quer que nós estejamos, o Senhor, Ele está nos vendo. A palavra do Senhor, eu não lembro qual dos salmos, que onde que nós estivermos, se nós estivermos no monte, Ele vai estar. Se nós estivermos na profundeza do 79, amém. Eu não entendi, irmão. 139, amém. Então, onde que nós estivermos, os olhos do Senhor vai nos contemplar. Então, não adianta você achar que está fazendo lá na China, que lá só tem chinês, não fala a sua língua, não adianta. Os olhos do Senhor estão ali te vendo. Então, cuidado com as concessões. E a construção do templo. Então vejam, esse é o templo, né? É uma réplica do templo já construído, e essa construção, irmãos, foi como o pastor Ridalber havia dito. Davi sentiu o desejo, mas ele não pôde construir. Mas o Senhor deu para ele a planta. Então, ele teve a planta do templo do Senhor. Então, Salomão, Davi já havia comprado as terras, já estava comprada a terra, alguns acordos já haviam feito, já tinha o ouro, então algumas coisas o rei Davi já tinha angariado. Porém, ele não podia construir em razão da quantidade de sangue que havia em suas mãos. E aí Salomão, ele só vai construir. E esse templo, irmãos, ele tem uma grande relação com o tabernáculo, com os seus espaços físicos. Ele tem essa parte da frente, onde é o átrio ali, externo, onde as pessoas ficam. Depois nós temos o segundo espaço, onde estava a mesa, né, da proporção, o candelabro, que é me fugiu o nome. Então nós temos três espaços ali, onde os sacerdotes entravam, a parte externa, a parte interna, onde o sacerdote ficava junto com a mesa, e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a arca. Então, o templo ele tinha uma proporção, né, uma dimensão maior, porque o número de pessoas era maior. Então, o que nós temos aí é o templo do tabernáculo, né? Em tamanho maior e com uma estrutura sólida, que ele não tinha mais a necessidade de se movimentar. Tabernáculo, conforme o povo saía, desmontava, montava o acampamento, colocava-se o tabernáculo no meio da congregação, né? E as tribos colocavam suas barracas, seus acampamentos ao redor. E o templo de Salomão está na mesma situação. Ele está no meio de Jerusalém e a cidade ao redor. E nós vamos ver que o propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao Senhor, ao nome do Senhor, meu Deus. Então este era o desejo de Salomão e ele edificou, né? Ele edificou. Próximo. E Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Irmãos, altíssima qualidade e excelência. Ouro na parte interna, né? Parede, chão, tudo revestido de ouro, qualidade.
Excelência é a perfeição, é a organização, né? É o amor que foi dedicado. Então, tudo que nós temos que fazer para o Senhor é com excelência, é com qualidade. Mais nada, irmão. Isso aqui é para o Senhor. Se é para o Senhor, tem que ser feito com excelência. E na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como o cedro do Líbano. Então nós vamos ver que os acordos que Salomão fez, né, que os conchavos que ele realizou com esses reis, foram os casamentos com as filhas, com os reis vizinhos, que era para ter esses materiais. Ele se tivesse confiado no Senhor, né, irmãos, são hipóteses, né? Se ele tivesse deixado o Senhor conduzir as coisas, isso viria, mas ele quis ajudar o Senhor. E aí nessas ajudas ele foi casando com as mulheres para conseguir essas coisas, para trazer essas coisas. E aí se atrapalhou todo, né? Então nós vamos ver o cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo era revestido de ouro. Então quando nós falamos revestido de ouro, irmãos, pensa aqui, ó, essas paredes, teto, piso, tudo em ouro. Coisa linda de Deus para o Senhor. Então nós não podemos colocar nas coisas do Senhor alguns materiais. Tudo para o Senhor tem que ser de primeira, tem que ser precioso. E o que nós podemos entender hoje de metal, o precioso, é o ouro. Então, quando nós olharmos para fazermos algo para o Senhor, pense no ouro e faça com excelência, faça com qualidade. E essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Como eu disse, o tabernáculo, o povo ao redor, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Então, hoje a morada do Senhor somos nós. Então é o Espírito Santo que habita em nós. Então quando nós olhamos para o templo físico do tabernáculo, depois do templo de Salomão, e nós entendemos essa perfeição, essa qualidade, essa pureza, esse material que é o ouro, nós temos que olhar para nós e vermos como que nós estamos. Como que é o meu coração, como que é a minha alma, como que é o meu espírito, para que o Espírito Santo de Deus esteja em mim. Então vejam o que nós tivemos que olhar lá atrás para compreender o que nós somos hoje. Nós somos templos do Espírito Santo. E esse templo não pode estar de qualquer jeito. Esse templo não pode ter amargura, não pode ter tristeza, não pode ter coisas que desagradam a Deus. E se isso tem, nós temos que pedir para Ele para que Ele tire. E Ele vai tirar, em nome de Jesus. Porque Ele não é um Deus que nos trouxe para a sua presença, nos colocou o seu melhor para ficar na... Eu tinha um amigo que ele me falava que desmantelado, né? Para ficar desmantelado. Então nós temos que estar como essa parte interior, né? O Espírito Santo, ele está num templo que tem que ser puro, limpo, perfeito. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então Paulo, ele nos dá essa advertência. Olha, não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo? Então, olha como é necessário nós estudarmos, nós conhecemos o passado para a gente entender o que somos hoje. O porquê que nós estamos hoje na casa do Senhor. O porquê que o Senhor tem tido misericórdia de nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E é através de nós que Ele vai alcançar outras vidas.
Irmãos, o desejo de conhecer o templo de Israel, eu acredito que alguns irmãos aqui já tiveram essa oportunidade. O desejo de conhecer lá é grande. Então, é o desejo que as pessoas de fora têm de conhecer o templo que somos. Então, se ele olha e vê tudo bagunçado, tudo sujo, para que ele quer conhecer? Então, vejam, nós temos que ser um templo puro, um templo que esteja apto para que o Espírito Santo reflita a imagem de Cristo para aqueles que nos olham de longe. As pessoas dizem, né, que já foram em Israel, dizem que ficam maravilhadas ao ver o templo de longe. Então, só de ver de longe, né, o templo físico, agora olhar para um templo do Senhor, que somos nós, isso é inexplicável. E a glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. Quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, então a glória do Senhor se manifestou naquele momento. Os sacerdotes, irmãos, diante da glória, de tanta glória que era, que eles não puderam ficar em pé, eles tiveram que se dobrarem devido à presença do Senhor. E quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, então quando Salomão vai inaugurar o templo, ele ora ao Senhor e o Senhor responde com a sua presença, consumindo o holocausto que ali estava sendo oferecido. Então o Senhor se agrada, o Senhor, ele recebe quando nós nos entregamos para ele, e ele se agrada. Hoje, uma das formas, né, que nós podemos contemplar a presença do Senhor em nosso meio, que ele se agrada do nosso culto, é quando a manifestação do Espírito Santo em nosso meio. Então nós nos alegramos porque nós conseguimos contemplar a glória de Deus na igreja. Então é isso que nós temos que buscar. E quando a glória de Deus, quando o Espírito Santo de Deus não estiver mais em nosso meio, nós temos que estarmos preocupados. Então nós temos que sempre estar buscando para que o Senhor se faça presente, e nós temos que fazer a manutenção para que ele sempre esteja presente. Próximo. E tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor é para a sua glória, deve ser realizado com pureza de coração. Pureza de coração. Eu não estou fazendo isto para agradar aos homens, eu estou fazendo isto para o Senhor. Quando eu começar a fazer as coisas para agradar o homem, ou para eu crescer, eu estou tomando rumos que não são os que o Senhor almeja, que o Senhor vai se fazer presente. Então tudo que nós temos que fazer é para a glória de Deus, e tem que ser feito com amor. Estou fazendo porque não tem quem faça. Eu vou fazer porque tem que fazer, não tem jeito. Faça com amor. E tudo aquilo que é feito com amor, todos se alegram, todos se satisfazem, todos sentem prazer. Um exemplo que eu sempre trago, e às vezes, né, falo em casa, é a questão da comida. Por mais simples que seja, a gente fala, nossa, como essa comida está gostosa. Ela foi feita com amor. Então, se ela foi feita com amor, arroz com ovo, arroz com feijão, ou só arroz, vai ser uma delícia. Agora, você pode fazer um banquete que for, mas sem amor, não vai ter sabor, não vai ter gosto, não vai ter nada. Não vai ter nenhum elogio, né? Né, pastor? Nem um elogio tem, né, Adelaide? Então, o simples é feito com amor, e o mais complexo feito com amor, e é para a glória do Senhor. Próximo, já a conclusão. Então, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Então,
nós vemos que a sabedoria Salomão superou todos os homens da época. Na revista, na leitura bíblica em classe, nós vimos que é mencionado o nome de alguns homens que eram sábios, que eram homens, né? Mas Salomão os superou, porque foi Deus quem o capacitou, foi Deus que deu a sabedoria. E em todo, né, durante aí os anos de reinado que ele teve. E nós vamos ver que esse grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Irmãos, quando nós falamos desse povo de Israel, de paz, harmonia, prosperidade, nós não estamos omitindo aquelas pessoas que foram submetidas à escravidão, porque tiveram que ser submetido pessoas ao trabalho, mas esses homens, eles tinham seus períodos de descanso, era revezamentos, então eram equipes que faziam trabalhos. Não é a mesma coisa porque a forma de governo é diferente, mas é o trabalhador braçal. O país, para ele crescer, quando nós falamos de um país grande, rico, ele tem os seus trabalhadores braçais, que não deixam de ser serviços pesados, duros, que alguns vão ter que ser submetidos a eles. A gente olha, vê a nossa mesa farta, né, com frutos, carne, coisas de primeira, mas a gente não pode esquecer que para chegar na nossa mesa, tem alguém que levanta de madrugada, tem alguém que está lá na chuva, está lá no frio plantando, está saindo para buscar, está com problema de saúde, está com problema de fome, ou seja, isto é uma coisa que nós não podemos negligenciar. Teve no período de Salomão, tem nos dias de hoje, e é por isso que quando nós pegamos, nós não só temos que agradecer a Deus, mas nós também temos que pedir para que Ele abençoe aqueles que proporcionaram com que isso chegasse dessa forma até nós. Então, nos dias de Salomão, foi difícil também para uma certa população. Sofreram, morreram, não foram reconhecidos, mas houve este crescimento, houve esse reconhecimento. E ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Então, para aquele período, Salomão usou toda a sua sabedoria para esse fim. Hoje, cada um de nós temos que usar da nossa sabedoria para que o Espírito Santo de Deus se faça presente em nós e nós possamos ser um templo vivo, um templo que ande entre as pessoas, né? Que nós sejamos, como a palavra diz, que nós sejamos luz e sal na terra. Então, agradeço a Deus, né, por esta oportunidade de estarmos aqui. Se foi muito rápido ou se ficou algo a desejar, me perdoe, né? Nós estamos buscando aprimorar aí o conhecimento, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Calma aí, pastor. Devido à distância, eu acabei ficando sem a máscara, né? Que senão... Amém, irmãos? Graças a Deus por essa meditação que nosso irmão trouxe. E nós vimos aí, né, que Deus, ele usou Salomão. E Salomão, ele teve a questão da inteligência e da sabedoria. A inteligência são os conhecimentos que nós adquirimos externamente, aí no mundo. Como até o irmão Edmauro, o professor Edmauro colocou aqui. É você estudar, é você procurar, isso não é errado. Você pode fazer isso.
Mas a sabedoria, ela já está com uma questão mais interior, né? Principalmente aquela que você busca de Deus. E foi o que Salomão fez. Ele buscou sabedoria, ele reconheceu a sua incapacidade, a sua pequenez, diante daquela obrigação tão grande de dirigir aquele povo do Senhor, que era tão grande, tão majestoso. Ele sentiu o peso da responsabilidade. O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele podia pedir qualquer coisa. O Senhor aparece a ele à noite, em um sonho, né? E diz para ele: pede o que quiseres, eu te darei. Ele poderia pedir qualquer coisa, ele estava assumindo o reino, mas ele já, como o irmão colocou aqui, o irmão Edmauro colocou que ele já tinha uma certa sabedoria, ele já foi encaminhado a isso pelo seu pai, Davi. E ele não titubeou, ele falou: olha, eu quero sabedoria, porque ainda sou um menino, para governar. Eu não sei nem entrar nem sair diante de tão grande povo que é o teu. Então, irmãos, uma coisa é essa. E Tiago fala bem claro isso, essa questão da gente, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Inteligência você adquire com conhecimento, buscando conhecimento, estudando, pesquisando, e é bom, faça isso. Mas não é o suficiente para servir a Deus. A sabedoria, ela vai trabalhar na questão da gente manter o equilíbrio, a coerência, a justiça. Então, a sabedoria, você sabe, uma pessoa que é sábia, você percebe, ela não anda, como nós ouvimos, acho que foi na terça-feira o pastor Ezequias falou isso, metendo os pés pelas mãos, né? Fazendo as coisas de qualquer jeito. Não. Então, que nós tenhamos esse cuidado. Uma coisa também que nós aprendemos aqui, irmãos, ele se preocupou. Quando ele fez isso, ele honrou a Deus e ele trouxe para o seu país. Foi a época, é o que o povo deseja, ser governado com prosperidade, tendo segurança, tendo moradia. Prosperidade no sentido da vida fluir. Segurança, o povo sentiu segurança, ele teve paz, ele conseguiu um reinado de paz. É lógico que Davi trabalhou muito para isso, né? Foi um conjunto aí de um trabalhar e Salomão se submeteu a isso, à vontade do Senhor. Então, irmãos, se nós queremos isso, em qualquer governo tem que haver isso. Infelizmente, hoje não é o que nós estamos vendo no mundo. Infelizmente, nós vivemos num país que cada um está buscando o seu próprio interesse, vê o seu próprio umbigo. Aí fica difícil, né, irmãos? Mas quando aparece um homem como Salomão, temente a Deus, primeiro tem que ir para os pés do Senhor. Não é um faz de conta não, viu, irmãos? Muito cuidado. Tem muitos aí dizendo que serve ao Senhor, mas não estão servindo não. E a gente tem que tomar cuidado até com os que estão no nosso próprio meio. Vem com ladainha aí, estamos servindo ao Senhor, mas não estão verificando seus próprios interesses. Mas quando o homem age com sinceridade, como agiu Salomão, o resultado é esse. Então a gente tem que orar muito, buscar muito a Deus, né? Tomar muito cuidado. E a questão, outra coisa que nós vimos aqui em Salomão, foi a questão que, já no finalzinho, ele fez muitas concessões. E isso é o perigo, irmão, para a minha vida, para a tua vida. Os irmãos já repararam a questão de um dique? Eu estava meditando nessa lição. Um dique, se ele tiver um furinho, aquilo ele pode se romper. Uma barragem, um dique é uma barragem, né? Para os irmãos que... Ele pode se romper e o estrago pode ser grande. Se tiver uma cidade no meio do caminho, tudo que tiver no meio do caminho dele, ele vai levar e vai arrebentar. Então, isso é na nossa vida. Tomemos cuidado. Às vezes, são pequenas deslizes, né? Como a lição falou aqui. A gente, não tem nada não, vai deixando para ver. Foi o que aconteceu. Não vem, irmãos, quando as coisas acontecem, tenhamos em mente, irmãos,
Quando algo acontece na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não foi agora não é recente não, isso aí já vem lá de trás, pode puxar a ficha. A coisa já vem acontecendo, já vem, Então tomemos cuidado. E, por último, ele teve o cuidado. Foi um homem de Deus, sim, como nosso irmão, não é querendo desmoralizar de maneira nenhuma. Salomão foi um homem virtuoso, foi um homem que tomou esse cuidado. Você pode ver, enquanto ele esteve na presença do Senhor, ele permaneceu fiel. O que aconteceu? Deus foi com ele, Deus o abençoou. Ele teve o desejo de construir o templo, como nós somos o templo do Espírito Santo. Ele teve o cuidado de fazer o melhor. Não imagine o Santo dos Santos, onde ficava a Arca do Concerto, todo de ouro, teto, piso, parede. Que coisa gloriosa! Isso remete a nós somos o templo do Espírito Santo. Como foi falado aqui, façamos o melhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Quero passar a oportunidade do pastor Ezequias, fazer a finalização aqui. E que nós continuemos. Domingo que vem estaremos aqui meditando sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Aí começa a decadência porque o homem se afasta de Deus, né, irmão? Felizmente. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Muito bem, estamos iniciando um novo trimestre e eu quero tão somente aqui agradecer a Deus por um trimestre que encerrou. Não pude estar no encerramento, em virtude do batismo, mas foi uma bênção o trimestre passado. Falamos sobre um tema muito especial. E esse trimestre não será diferente. Começamos hoje falando de um tema e de uma pessoa que deixa-nos um exemplo tão especial, tão especial. Eu costumo dizer que Salomão, ele demonstra através da sua vida os dois lados, tanto o lado positivo como também o lado negativo. Isso serve de ensinamento para nós. Isso traz para nós uma orientação para a nossa caminhada. Como foi dito já pelo professor, o professor Edmauro, nós não podemos nunca nos sentir confiantes de que somos seguros de tudo. Não. Esse é o maior risco na vida de um homem, na vida de um crente, na vida de um irmão, de uma irmã. Não, eu já sou autossuficiente. Esse é o maior risco. Salomão, não obstante estar debaixo de uma promessa, debaixo de uma linhagem abençoada, tinha realmente a convicção de que Deus era com ele, e Deus provou isto, né? Que estava com ele, dando-lhe todas as diretrizes para o seu governo. Mas daqui a pouco ele desliza, segue pelo caminho natural dos homens daquela época, começou a fazer negócios com as pessoas que Deus não tinha autorizado, e ali começou um estado de prejuízo para ele. E às vezes é o que acontece conosco. Estamos bem, tudo vai bem, daqui a pouco a gente olha e vê, olha e começa a praticar algumas coisas que Deus não nos autoriza, e a ruína vem. Salomão poderia ter terminado o seu reinado de uma forma mais coerente, mas ainda bem que Deus teve misericórdia dele, e ele não se perdeu, porque quando nós vemos a história dele, nós podemos entender que, até porque o Novo Testamento faz menção, porque ele certamente teve um momento de reconciliação com Deus. Isso é o que o homem ainda pode desfrutar, é de uma reconciliação com Deus. Amém, irmãos? Mas a hora já manda, já devemos estar encerrando. Quero agradecer e parabenizar os irmãos
que estão retornando, né? Poder ver aqui o nosso querido irmão Adélio, Deus que abençoe, e ver os irmãos de volta à EBD, isso é maravilhoso, né? A minha esposa vindo conosco dizia: eu sonhei que a EBD estava lotada, e chegamos aqui, estava realmente, né? Bênção de Deus isso, e cada dia melhorando mais, cada dia a gente aprendendo mais, porque a EBD é um lugar onde a gente aprende, onde nós, é uma aula, né? Só que eu acho que os irmãos estão muito parados, né? Quando os irmãos quiserem fazer uma pergunta, pode interpelar o professor, não tem nenhum problema, lógico, sem polêmicas, né? Mas fazer uma pergunta, isso é permitido ainda, né, pastor Ridal? É permitido. O professor Não para, né? Ele vai dar uma... Não, mas é só levantar a mão. É só os irmãos levantar a mão que ele entende. Porque às vezes surge, irmão, na EBD surge perguntas, porque surgem também dúvidas. Então é bom que a gente tire as dúvidas. Se o professor não souber responder na hora, não se preocupe, ele vai estudar, ele vai pedir ajuda aos universitários, se preciso for, e vai responder, se não no momento, depois. Mas é sempre bom a gente tirar algumas dúvidas. O melhor lugar é a EBD para se tirar dúvidas. Amém? Vamos de pé, agradecermos a Deus, agradecer a cada um de vocês que vieram, a toda a juventude, adolescentes, juvenis, né? Que Deus continue abençoando ricamente os professores, que tenhamos um trimestre abençoado mais uma vez pelo Senhor Jesus. Oremos. Amado Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos, agradecendo a Ti, Senhor, por esse trimestre que se inicia e pedindo que a Tua bênção, Senhor, seja sobre nós, que venhamos aprender mais e mais, que possamos conhecer melhor a Tua palavra. Jesus abençoe aqueles que estarão aqui ensinando, aqueles que estarão ministrando, que possa ser um canal de bênção para cada um de nós. Agora, Senhor, continue conosco, dando-nos um domingo abençoado, dando um almoço em família abençoado, Senhor, uma tarde de bênção, e à noite, que quando voltarmos à Tua casa, que o Senhor continue a falar ao coração da Tua igreja. Jesus, é isso que nós pedimos, no Teu nome que vive sempre e eternamente. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre o seu povo, desde agora e para sempre, que todos digam amém. E não vão embora. Tem café